Olá, boa noite. Olá, Oi, boa Márcio, noite. boa Tudo bem? noite. Tudo jóia, Juliana? Tudo bom? Tudo bem? Obrigada, viu, por, por aceitar fazer esse bate-papo conosco. Então, antes de começarmos, já vou aproveitar e já cumprimentar algumas pessoas que estão entrando aqui na nossa live de hoje. Uma live especial, diferente, né, que nós temos. A gente tem vindo fazendo lives assim bem. A primeira foi falando com a Aninha, conselheira tutelar, sobre o trabalho do Conselho Tutelar na cidade. A segunda foi com a Juliana, falando sobre as crianças, como está nesse período de pandemia, as crianças com síndrome de Down, e como está, né, toda a história e o cuidado. Depois a gente fez uma live com a Natália, servidora pública municipal, sobre educação, sobre o trabalho dos educadores, agentes educadores na rede, como que está essa problemática de voltarem para a escola, sem crianças, sem necessidade, podendo fazer um trabalho remoto. Depois foi com o Flávio, servidor da saúde, também colocando várias questões na saúde da cidade e como está se dando, as ações que o sindicato teve que entrar para conseguir o mínimo, que é os EPIs, né? E semana passada foi com o Flávio. Depois a gente fez uma live Daniel, com o Tiago. Não, não, a semana passada foi com o Daniel, servidor público aposentado, porque esse mês começou o desconto de 14% dos servidores aposentados, né? Que antes não precisavam pagar. E também fizemos uma live com o Tiago, transportador de van, de transporte escolar. Também foi bem interessante, que eles têm várias solicitações. E hoje, na verdade, as lives, Márcio, você conhece um pouquinho do nosso trabalho, a gente fazia antes, quando não tinha pandemia, que a gente podia se encontrar, a gente fazia o Café com Prosa. E o Café com Prosa a gente se reunia nas casas de algumas amigas, de pessoas, e conversava assuntos diversos. Conversava sobre filhos, sobre a questão da mulher, sobre violência, sobre trabalho, sobre política, sobre fé, religiosidade, enfim, falávamos de vários assuntos. Então a gente adaptou o Café com Prosa para ambiente virtual, né? Café com Prosa online, para falarmos também de diversos assuntos. E hoje um assunto bem especial, que é a questão da fé das mulheres na época, né, na antiguidade, lá antigamente, e para a fé de hoje, e qual a importância disso nos dias de hoje, a gente enfrentarmos tudo isso com fé, e também fazendo um link com um projeto nosso também, da Mulheres de Fé, que já hoje, esse ano seria o 5º ano de Mulheres de Fé, onde a gente faz, todo mês de março, nós fazíamos a Romaria Mulheres de Fé, né, indo para Aparecida, e ano passado, com você, começou o seminário Mulheres de Fé, para a gente conhecer um pouco das mulheres da Bíblia, né, bom, né? e como elas... Opa, estava ótimo. Pena que teve que parar momentaneamente. Nós vamos continuar ainda esse Mulheres de Fé. Porque é importante nós, mulheres, conhecermos também a história das mulheres, né? Na Bíblia, nós que somos cristãs, e também os cristãos, o convite é para todos. Mas para conhecermos as mulheres da Bíblia, né? Como que elas impactaram também a sua época, e qual a importância delas. Porque às vezes elas ficam um pouquinho escondidas, né, Márcio? Mas elas foram tão Bastante. importantes, mas foram tão importantes na história. Enfim, antes da gente começar nosso papo propriamente, eu já vou cumprimentar algumas pessoas que estão entrando, e a gente vai conversando, e depois a gente para um pouco de novo. Então, eu quero cumprimentar aqui a minha mãe, Marinilza, que está acompanhando a gente, o Guilherme Andrade. Guilherme, obrigada por estar conosco. Souza Rodolfo, Reginaldo, então deve ser Reginaldo Souza Rodolfo. Boa noite, obrigada pela participação. E tem mais, eu vi aqui a Kelly, a Juliana. Deixa eu ver mais aqui, que tem mais comentários aqui. Deixa eu aproveitar e cumprimentar agora. Só que eu tenho aqui. Ângela, boa noite, Ângela, Paulo Fernandes, Daniel Viana, Ronaldo Alves, boa noite, Rodolfa, a Eva, a Natália, boa noite,
o Cláudio, a Karina, a Kelly, o Henrique, a Patrícia Martins, obrigada pela participação, a Renata, minha irmã, que está acompanhando também esse bate-papo, o Diego, José Neves, a Laura e a Valéria, a Alessandra Martins, eu não sei se eu falei, agora eu vi ela entrando aqui, Patrícia Costa, boa noite, e a Genaína Cesário, boa noite, obrigada pela participação, esse Café com Prosa vai ser bem diferente, a gente dá um tempo aí para um respiro, para falar de fé, para fortalecer a nossa caminhada, para fortalecer aí esses tempos que nós estamos passando, eu acho que é importante, como diz Gilberto Gil, anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar, né, Márcio? Então é bom a gente conversar sobre ela também, ela não falha. E é bom, é gostoso conversar sobre fé, então dá um respiro aí nas situações que a gente tem que enfrentar, que a gente tem que lutar, mas é bom a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. E aí, Márcio, além de ser um amigo de anos, professor, teólogo, professor da Escola de Política, né? E fez especialização em Bíblia, Sagradas Escrituras, é isso, Márcio? Se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho de você. A minha formação na área da teologia, né, praticamente toda ela, digamos assim, podemos contar que uma pós-graduação que é meio, digamos, diretamente teologia, mas filosofia política, talvez filosofia da libertação, que seria uma pós que eu trabalhei com a Carta de Paulo, lá pelo Cefep, né, em Brasília, junto com a CNBB. Então, eu tenho essa pós-graduação lá também, além da pós-graduação em Sagrada Escritura e da especialização em Bíblia. Essa é a formação. Muito bem. Não, mas fora o tanto que lê, porque assim, a gente começa a conversar, eu já até sei que a conversa de hoje vai ser pouco tempo para o tanto que a gente tem para falar, para o tanto que a gente, de assunto, né, a gente fazendo um bate-papo antes dessa live, a gente já pensou em outras lives para falar de outros assuntos que são tão interessantes, tão importantes, como lá o Laudato Si, né, que eu até sugeri para a gente fazer, quem sabe, uma live sobre a Laudato Si, uma live sobre a Maria Madalena, né? Falar nisso, Márcio, eu só não vou levantar para pegar o livro, que eu acho que não está aqui, mas depois eu mostro o livro da Maria Madalena que eu falei que eu tenho e para ver se é o mesmo, que também são assuntos importantes, são interessantes e fortalece aí a nossa fé, a nossa vivência, a nossa caminhada. Bom, Márcio, vamos então começar, né? A gente cumprimentou algumas pessoas e está entrando mais gente, então daqui a pouco eu paro um pouquinho, quero cumprimentar o César, que entrou, boa noite, César, e tem mais gente aqui, só que eu não consigo acompanhar direito, assim, o tanto de gente que vai entrando, então, de vez em quando eu vou parando, quando dá, Matheus, José Neves, obrigada pela participação. E vamos, Luciano também, que aqui, ó, o professor Márcio é o nosso Leonardo Boff. Olha só! Luciano, pois muito bem! Você, não? Mas é bom a gente conversar assim. Ó, o José Neves falando que fez um módulo de teologia com o Márcio aqui na comunidade Santo Expedito, no União. Que legal, José. Obrigada pela participação. Sempre, eu acho que conhecimento, né, se alimentar de conhecimento nunca é demais, né? E aí a gente vai, sim, lógico, peneirando aquilo que é bom, que nos serve, mas essa conversa eu acho que sempre a gente agrega muito. Foi o que aconteceu com o Seminário de Fé, o retorno que eu tive de várias mulheres, quando a gente começou a falar das mulheres da Bíblia, o Márcio falou sobre Ruth, o Márcio contextualizou as mulheres lá do Antigo Testamento, e de toda a questão histórica, e, nossa, ajudou muito, porque a gente consegue enxergar o passado e ver o futuro também, né, assim, trabalhar para o futuro. Fala, Márcio, não estou falando demais aqui para você. Não, tem que falar mesmo. Você falou de peneirar, né? Aquilo que não nos serve, mas até nisso é bom, porque para saber peneirar o que nos serve, a gente tem que conhecer o que nos serve também, né, Juliana? Exatamente, é verdade. Né? Verdade. Olha aqui a Regina falando. A Regina, boa noite. A Regina falando aqui que está na expectativa de saber sobre a Santa Madalena. Olha, Regina, a gente fez um bate-papo. Eu e o Márcio, nossa, eu mais rapidinho, eu também estou na mesma expectativa, porque
tem coisas vindo aí, hein? Sim. Né, Quem Márcia? sabe? Dia 22 de julho é o dia dela, hein? E aí, nós estamos Então, a dentro gente do pode mês dela pensar em aí. fazer uma. Pois é, a Vamos gente pode pensar. pensar mesmo. Nossa, tem tanto comentário legal aqui, Márcio, mas se a gente. Ó, Que bom, Ruth, uma maravilha. mulher que. A Genaína comentou aqui, ó. Ruth, uma mulher que não conhecia nada sobre a fé de sua sogra, mas se colocou na disposição da mesma, sendo agraciada por Deus, ela agiu em sua vida. Ele agiu em sua vida. Isso mesmo. A Regina fez as cartas paulinas pelo WhatsApp, foi ótimo. Que Aí, Márcio, são maravilha. pessoas que Ah, estão no acompanhamento. importante, Muito hein? bom. O pessoal que E aí acompanha. a conversa de hoje vai ser baseando assim, nas mulheres, que o Márcio vai falar da época das cartas paulinas, né? Algumas Sim. mulheres que são novas para a gente às vezes nem escuta falar delas, mas o quanto elas foram importantes à época e o que a gente pode trazer para nós, né, nos dias de hoje, né? A importância delas na época que elas nem apareciam, mas foram Exato, fundamentais ali para a evangelização. Não é isso, Márcia? exatamente. E como nós, às vezes, não aparecemos, e o quão importante, as mulheres hoje estão em tudo quanto é lugar na sociedade, elas são, a gente estava comentando, saúde, são as enfermeiras, hoje em dia, na época da pandemia, as enfermeiras, auxiliares de enfermagem, a maioria são mulheres, na educação das crianças, jovens, grande parte são mulheres. Claro que a gente vai agora chegar nas universidades, estamos chegando nas universidades e vamos além disso. Cientistas, né, Márcio? A gente estava comentando sobre as cientistas. No Fantástico mesmo, agora, domingo passado, passou Ô, sobre uma Juliana, cientista. Fala, Juliana, fala. Eu estou falando demais. estamos na universidade, já tinha ultrapassado o número em quantidade de homens, as mulheres já estavam em maior quantidade na universidade. É que aí, né, Sim, sim. o que está acontecendo hoje prejudicou essa ascensão, mas não tem mais volta. Mas na universidade, alunas, né? Enquanto professoras, ainda a gente Tá. tem que aumentar, não é verdade? Certo. A Laura é uma que vai chegar a ser professora de universidade, hein? A Laurinha sua vai chegar a ser professora de universidade. E as duas. Se Deus quiser. E aí, o Tiago Viana. Oi, Tiago, boa noite. Obrigada pela participação. A gente estava falando, só para fechar o assunto e você começar, eu estava falando sobre domingo agora, falando sobre as mulheres, e cientista, uma brasileira, filha de mecânico, fez biologia, fez especialização na Inglaterra, na Oxford, e hoje ela está liderando, antes era só homem no grupo, e hoje ela está liderando um grupo que está estudando e analisando a vacina, né, para o Covid, e 97% são mulheres, só 3% homens. Isso é uma maravilha, é onde nós estamos chegando e é onde nós temos muito ainda para alcançar. Mas vamos lá, Márcio, vamos lá que o assunto é aí as cartas. A gente tem aí fé, Márcio, vamos lá, o que é fé? Assim, a gente não dá tempo de aprofundarmos tudo que a gente tem para falar, mas assim, em termos geral, o que é fé? A fé é igual para homem e para mulher? O que é fé? O que a gente pode tirar da primeira palavra? Fé. Fé. Então vamos começar ali. Fé, a partir da abordagem teológica, né? A fé, vamos falar da fé cristã, né? Uma identificação com a fé a partir da fé cristã, dá para a gente também relacionar com a fé com outras religiões. A fé é mais do que ter um conteúdo, fé é uma relação com o transcendente. Aí uns vão chamar esse transcendente, né, de divindade, divino, e o cristianismo nós chamamos esse transcendente de Deus, que encarna em Jesus. Então, se a gente fala de fé cristã, a gente está falando de uma relação com a pessoa de Cristo. Agora, a diferença, até para chegar nas mulheres, né, porque a fé vai ser de mulheres cristãs, né? Fé de mulheres, mas mulheres cristãs. Esta fé cristã, que é uma relação com Cristo, seria assim, viver ou procurar viver a vida de Cristo. Essa vida de Cristo que não ficou no passado porque ele ressuscitou. Então é uma vida que também se faz presente. Então ele tem a sua presença no meio de nós. Quando a gente fala de fé cristã, a partir dessa perspectiva,
da presença dele no meio de nós, muitos podem falar, então nós precisamos imitar Jesus. Precisamos, mas se eu entender imitação de Cristo como um Deus que se encarnou, percebe a diferença? Ou seja, eu preciso não só imitar como alguém, um Deus distante, né, longínquo lá, que eu presto reverência, eu adoro, mas ele está longe, mas eu preciso seguir os seus passos e comungar do seu projeto. E aí, talvez seria melhor, enquanto fé cristã, dizer seguimento de Jesus. Eu preciso, se eu tenho fé em Cristo, em Jesus, eu me relaciono eu vivo essa fé de comunhão com Ele, procurando seguir os seus passos, ou seja, viver segundo os seus projetos, né? Os critérios que ele utilizou na sua vida, no seu dia a dia. Então, o resumo a fé é uma relação pessoal com Deus. Muito bem. E aí, né, Márcio, deixa eu só dar uma cutucada aqui. E é fácil falar, né, sobre fé, sobre Cristo, sobre, eu sou cristão, mas às vezes o seguir aquilo que Jesus falou, viveu e pregou, e os seus ensinamentos, não é fácil, né? Não é fácil, porque é uma revolução. Eu penso assim, depois você me corrige, você é o teólogo, então pode me corrigir. Eu penso que, de repente, Jesus revolucionou a sua época, e até hoje tem revolucionado, mesmo porque a revolução dele veio falar sobre amor, né? Veio falar, Deus de amor, é um Deus de... Deus é amor. O que Deus é amor? Então, se a gente não... eu acho que isso é o mais revolucionário de tudo, porque se você não pensar que as suas atitudes, por esse viés do amor, a gente não consegue, a gente fica longe, né, de viver o Cristo. Então, bom, esse é a minha visão, mas você depois vai me corrigindo. E aí, Márcio, a fé, você falou aí do Cristo, dos ensinamentos, e a fé de homem, de mulher, ela é igual, aí pegando um pouco do antigo para o novo, como que é isso? Porque eu me considero uma mulher de fé e quero viver a minha fé ali em Cristo, em Deus, e tentar buscar, lógico, nós não somos perfeitos, viver o amor, mas aí, como que é isso? É diferente? Depende do jeito que se entende fé, né? É totalmente diferente. Se eu partir que é o encontro, uma relação com Deus, não teria que ter, né, distinção. Mas se eu entendo de um modo, né, diferente disso, por exemplo, se eu sofrer uma influência de um contexto cultural, sociocultural, né, que predomina um certo modelo de sociedade, e eu acreditar que aquilo ali é a vivência da fé, aí tem toda uma diferença. Quando você fala do amor, que é a revolução do amor mesmo, que eu também acredito que Cristo ele trouxe realizou, mas, né, presente no meio de nós a revolução, como Paulo, na carta aos Coríntios, os alunos e as alunas aí que fizeram as cartas paulinas vão lembrar disso, quando ele fala do hino da caridade, o hino do amor, né, ele não fala do amor enquanto o amor romântico. Quando a gente fala assim, é a revolução do amor. Beleza, é a revolução do amor, só que é o amor que Cristo viveu, é o amor que Paulo pregou. E o amor que Paulo pregou não é um sentimento, apenas um sentimento romântico. O amor que Paulo pregou, mais do que amor, é amar. Então é prática. Percebe a diferença? Então, quando eu falo assim, é a revolução do amor, eu daria uma melhoradinha ali, diria a revolução do amar, porque é prática, é exercício, né? É concretude, é vida, né? E aí, voltando lá agora, olhando a diferença, tem diferença? Tem diferença por quê? Porque a fé, se eu entendo a fé enquanto relação com Deus, essa fé, que é uma relação, ela pode ser influenciada por um contexto, né, determinado, e recebendo essa influência, ela vai receber uma sistematização ou uma organização de acordo com esse contexto. E ao fazer isso, nós criamos a religião. A religião é colocar e ordenar. E não é que a religião ela é errada, é necessária, né, para ordenar no tempo, no espaço, até o modo, né, de se expressar a própria fé.
Só que se a gente partir daí, facilmente pode ser também esse modelo de religião ele ser captado, né? Se um modelo de religião, já que é tudo organizado, lidando com disciplina, por exemplo, né? A questão de doutrina que nasce a partir daí, você cria um corpo de doutrina para falar sobre a fé, só que tudo isso são acessórios, né, para se viver a fé. Não é o essencial, mas é um acessório, faz parte. Só que se eu entro numa lógica onde quem organiza entra num modelo, vamos supor que isso aconteça, né, de domínio, de poder, nessa posição de poder, quem organiza a religião vai influenciar. E aí, se for um sistema, por exemplo, patriarcal, que sobressai todo o período de construção da Sagrada Escritura, esse modelo ele vai, sim, sobressair. Daí daria para distinguir fé feminina e a fé masculina, da maneira que você coloca a pergunta. Porque aí a fé foi organizada a partir de quem? É uma questão que a gente pode observar. Agora, tem a fé feminina, assim, mas então tem a minha fé feminina. Depende. Ela é feminina a partir de qual modelo? O modelo masculino, patriarcal? E aonde ela está sendo realmente uma fé feminina, Juliana? Entende a questão? É verdade, entendi. Eita! Olha, mais profunda ainda. Gente do céu. Só para mostrar a distinção, então a gente tem a religião, né, que é essa organização, a disciplina. Então, se alguém que está ouvindo a live, na sua vida, no seu dia a dia, tem dificuldade para lidar com algumas disciplinas ligadas à religião, né, qualquer que seja ela, então, eu não consigo, eu não aceito tal disciplina, é lógico que vai ter dificuldade de continuar em determinada religião. Só que não é uma dificuldade de fé, entende? De fé. Não é dificuldade de fé, é de disciplina. E aí a outra, digamos, a outra asa ali, aliás, do tripé, né, seria a espiritualidade ou a religiosidade. A religiosidade, ela envolve os sentidos. Então, por exemplo, aqui a gente está num papo agradável, né? A gente pode fazer desse papo como se fosse uma experiência de espiritualidade, uma experiência de religiosidade. É um ambiente, por isso que quando a religião ela vai se estabelecer, ela coloca templo, ela cria espaços para você buscar contemplação, né, uma vida de interiorização. Eu estava vendo na televisão outro dia, eu não vou lembrar o local, foi uma reportagem mostrando uma área lá de Brasília, ligada a uma religião. As pessoas entravam nessa área. E aí, lógico que está recebendo várias denúncias, o que eu estou falando aqui, né, de muitas coisas que aconteceram nesse local, só que as pessoas entravam, o ambiente, nossa, eu entrei lá, a sensação é que estava entrando no céu. Isso é religiosidade. Só que eu posso ter religiosidade e não ter fé. Percebe como tem uma distinção? Entendi. Porque eu posso, por exemplo, eu gosto muito de ouvir música. Eu posso colocar a Quinta de Beethoven aqui e fazer uma experiência de entrar em êxtase até. Mas não é... Eu posso fazê-la, é uma experiência, digamos, pode ser entendida como religiosa até, só que eu não preciso ter fé. É onde a pessoa vai, por exemplo, acompanhar um canto gregoriano pela beleza daquele canto, que realmente é bonito, mas até grupo de pessoas que não creem em nada gostam de estar lá e fazer a experiência da música, do belo. A arte, ela conduz a isso, que é o fantástico da arte, que ninguém segura, ninguém prende, e que aí... não sei se eu vou lembrar, mas está ligado com a fé feminina também, né? Diga-se de passagem, que é essa prisão, é uma visão mais de uma certa liberdade, né? Intuitiva, e foi ligado, né? Foi tirado depois, mas ligado na história, e foi combatido justamente por ser aquilo que ninguém segura, ninguém prende. E aí, interessante você falar, essa semana uma pessoa me falou assim, olha, Deus está no belo, na verdade, no amor, então, no amar.
É tudo que você está falando aí, não, está no belo. Quando você contempla e você tem um êxtase olhando um pôr do sol, por exemplo, você tem uma espiritualidade, você tem uma religiosidade, você tem um êxtase ali, e de uma certa maneira você fala assim, mesmo que você não crê em Deus, mas é impossível quando você entra num êxtase olhando o belo, contemplando o belo, você tem algo sobrenatural aí, no mínimo. Quando, lógico, quando eu olho e vejo o belo, você acaba agradecendo a Deus, glorificando a Deus, né? Por aquela maravilha, por você ter a possibilidade de olhar aquilo. Mas tem gente que olhando nem acredita em Deus, ou não tem nenhuma religiosidade, não tem fé, mas olhando já chega um êxtase. Como você falou de música, da arte, do belo, da verdade também, né? Às vezes a verdade é tão pura, quando você fala tão verdade, tão pura, porque Deus é verdadeiro, então não tem como você não ter Deus ali, né? E uma experiência. Ô, Márcio, deixa eu só dar um tempinho, você vai continuar falando, porque eu sei que agora a gente vai... Tá entrando muita gente. Não, toma um café, eu tomo o meu café com leite aqui. Eu quero aqui cumprimentar a Bruna, boa noite, Bruna, obrigada por participar conosco, Maria Terezinha, obrigada, tia Cida, obrigada, tia, Matheus. E tem tantos comentários ricos aqui que eu não sei nem por onde eu começo. Maria da Conceição Pereira, Carmen Dias, obrigada pela participação. Paula e Pedro, obrigada, Paula, pela participação. Leda Nakano, Helena Alves, obrigada pela participação. Maiara, boa noite. Muito boa a participação de vocês, está muito legal. Eu não sei se eu vou conseguir ler todas as mensagens. Sexta, Edith, obrigada pela participação. E de fato, eu não tinha dúvida que esse assunto ia ser bem bacana, porque nesse momento nós estamos passando de pandemia, né? A gente fala tanto de Deus, de fé, de espiritualidade, enfim, a gente se apega, lógico, a gente está falando da fé cristã, que é a nossa, mas a gente se apega, muitos aí, até mesmo em oração em conjunto, a gente viu aquela imagem belíssima do Papa, né? Você lembra aquela tarde que o Papa andou sozinho, silenciosamente, mas com muita gente junto com ele, até arrepia, porque assim, nós paramos, não, falamos juntos, porque o sentimento é igual, olha, até arrepia, é verdade, Márcio, porque assim, o mundo parou, cristão e não cristão pararam ali com o Papa, e aquela tarde ali, nós andamos junto com eles e pedimos para Deus junto com ele, né? E, enfim, a gente viveu ali uma espiritualidade, assim, única. E estamos vivendo ainda, passando por esse momento difícil aí, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Mas vamos lá para cartas para as mulheres da Carta de Paulo, que são mulheres aqui. A gente escolheu algumas mulheres para falar. Você vai falar. A gente escolheu, não. Você sugeriu 3 mulheres interessantes para falarmos dela: Lídia, a Prisca, ou Priscila, e a Fibe. Vai lá. Você quer começar já a falar dela, Febe? Vamos lá, então. Continua aí o papo, que está interessante. Primeiro aí, né, um abraço, porque não vai dar tempo de eu também ficar aqui prestando atenção detalhada. É muita gente, graças a Deus, a gente agradece bastante a participação. Então, depois eu corro atrás para entrar em contato aí, né, agradecer quem eu tiver no contato aqui de forma mais direta. Mas quando você colocou, Juliana, a questão da beleza lá, encerrando na questão da beleza que eu experimento Deus e da verdade, as duas coisas que eu estou falando de religião e de espiritualidade ou religiosidade, você contempla aqui, que é a questão do belo, né, dessa experiência com sentidos, e a questão da doutrina ou da verdade, que é a questão normativa, de doutrina, né, tudo isso. A grande diferença que a gente faz essa experiência é ligar essa experiência, porque ela só é válida, isso ligando na questão que a gente está aprofundando, que é a fé, a vivência da fé. Se eu consigo relacionar essa religião, né, com a fé, se ela me serve para ajudar que eu aprofunde e viva a minha fé, ao mesmo tempo a espiritualidade, porque senão,
convenhamos, né? Em vez de ir para um lugar aonde você tem um culto, por exemplo, uma missa ao ar livre, aonde as pessoas estão em cenas de acampamento, de abrigo, e com calor, e com correria, você vai optar por escolher ir para um lugar onde está, né, tudo confortável, ar-condicionado e tudo tranquilo. Agora, se a nossa fé é cristã, o belo, para nós, ele entra, digamos, o critério para definir o que é belo, ele já sofre alteração. Porque aquilo que é belo para São Francisco de Assis, por exemplo, deveria também nos encantar. Por exemplo, o encantamento, a alegria que ele despertava pela irmã pobreza. E aí, o correr ao encontro dos leprosos, percebe como que é radical a nossa fé? Porque eu tenho que olhar, então, para o modelo que eu estou seguindo e seguir a sua vida. Então, se uma espiritualidade, porque se eu não tiver isso, essa espiritualidade, que mexe com o sentido e deixa a gente, digamos assim, alimenta o nosso desejo, né? A gente quer estar ali, porque eu estou falando de uma coisa que muita gente pode falar assim, mas eu não gostaria de estar lá. Então, precisamos verificar, né, que fé a gente professa. Porque se o empobrecido, digamos assim, a pessoa que está sofrendo, carecendo de uma ajuda, é como um imã para me atrair para a sua direção, para cuidar dele, eu estou realmente afinado com a fé em Jesus. Se ele me repele e eu busco um distanciamento disso, né, dessa realidade, e aqui a gente coloca a realidade de toda trazendo a questão da própria violência contra a mulher, né? O que me atrai? O acorrer, socorrer e me colocar ao lado dessas mulheres, como a fé feminina, né, que a gente está tratando, a fé feminina, o despertar de uma fé autêntica no feminino, leva as mulheres a se colocarem, né, em direção a serem solidárias a essas mulheres nas suas causas, independente de quais causas ou de quem sejam essas mulheres, porque aí eu estou coerente com a minha fé num Deus que se fez próximo e se ele está vivo, ressuscitado junto de mim, ele não vai escolher estar próximo daquilo que ele sempre esteve ou daquela e aquele que ele sempre esteve enquanto caminhou aqui. Ele vai sempre, como ressuscitado, buscar estar próximo dessas pessoas e socorrendo. Aí a distinção da fé feminina entra aqui. Para onde as mulheres são direcionadas na vivência da sua fé, na prática dessa fé. Será que nesse impulso, vamos colocar assim, né? Esse impulso interior da fé lança a buscar, a perceber Cristo nas mulheres que estão sofrendo violência e que não têm, muitas vezes, não têm voz, não podem se defender e precisam de alguém, e às vezes a gente poderia fazer esse papel, e algumas mulheres poderiam, a gente vai falar das mulheres, vou entrar nelas agora, usar alguns exemplos e trazer para o dia de hoje. Não sei se eu posso já falar delas. Pode não. E aí eu já, você falando aí do que repele, igual o Francisco, mas o Francisco, ele viveu a revolução do amar, que é o que a gente estava falando, não é? A partir do momento que ele foi mesmo a irmã pobreza, a irmã morte, e os irmãos que ele buscava estar perto de si, ele viveu essa Deus ali, né, nos irmãos, e é aquilo que a gente estava falando no começo, a revolução do amar aí, Francisco viveu, Francisco e Clara. Francisco e Clara, vamos lá. Eu vou pegar Clara, porque, Francisco, por ser homem, mesmo que ele fez, né, tudo aquilo que ele fez, mas por ser homem, a partir do momento que ele assume uma posição de liderança à frente, lógico que ele tinha um pensamento de servir, né, não era lógica de dominação, mas ele está dentro de um contexto cultural assim. Então ele abre mão, ele entrega as riquezas, é bem significativo isso, né, que ele tira as vestes, tipo assim, eu entreguei tudo e vou embora. Agora, e Clara, que era uma mulher da nobreza e que abriu mão de tudo. Para Clara, eu não vou dizer que para Francisco foi fácil, mas para Clara, dentro do contexto patriarcal, eu acredito que para Clara foi muito mais complicado. Eu acompanhei um pouco, porque eu fiz caminhada lá atrás, né, com os franciscanos para ser frei, e estudei bastante
Francisco, depois eu comecei a me aproximar mais de Clara, para perceber que a luta de Clara, ela não é apresentada do modo devido. Francisco, todo mundo conhece, é o santo mais influente, né, da história, praticamente. Então, todo mundo vê falar de Francisco, mas e Clara de Assis? Porque a revolução, aí eu uso a palavra, né, do amor, por meio das clarissas, ela exigiu, até nas regras, entre aspas, quebrar as regras ou vivê-las de um modo totalmente distinto. Imagina, naquela época, essas mulheres abandonarem aquilo que tornava elas, dava a elas um local de reconhecimento, porque ela fez isso. Aquele local colocado, que ela poderia falar assim, olha, eu sou nobreza, né? Afinal de contas, eu sou mulher, né? Vamos dizer assim, mas apesar de, lá naquela época, né, de ser mulher, eu tenho aqui, né, eu tenho os dotes, eu faço parte da nobreza. Ela abriu mão disso. Percebe? Ela deixa e é colocada, né, assume a frente, embora o local de estar à frente precisa cada vez mais ser dado a ela, né, ali num resgate histórico, a Clara e as Clarissas, né? E fora, bom, né, Márcio, que aquilo... Não, deixa só completar. Isso, e fora que você falou aí da questão da Clara, o que esperavam de uma mulher também, né? O que já estava meio que destinado na época para uma mulher é viver aquilo lá, o casamento e filhos, e ser casa, e aí depois ela quebrar tudo isso, eu acho que foi até mais impactante. E aí, só uma curiosidade, você falando de Francisco e Clara, o Papa Francisco, esse Papa maravilhoso que nós temos, ele lançou, ia ser o encontro esse ano em março, ia ser o encontro mundial da economia de Francisco, que é um novo olhar para a economia do mundo inteiro. Olha só que Papa que nós temos. Ele vendo que o capitalismo, esse capitalismo que suga, ele propôs uma discussão de uma nova economia. Claro que não vai jogar tudo fora, mas a gente pensar em uma nova economia, porque tem vários lugares, em várias partes do mundo, e aqui no Brasil, economias diferentes, né, que vivem uma economia diferente. Então ele propôs isso, ia ser o encontro em Assis, em março, só que não deu por conta da pandemia. E aqui eu tive a graça de participar do encontro nacional, que foi em São Paulo, em novembro do ano passado, do Encontro Nacional da Economia de Francisco, e daqui saiu um nome, uma sugestão para o Papa de ser economia de Clara e Francisco, visto que muito da economia hoje são as mulheres que estão à frente, muitas do cuidado e do trabalho e daquilo que leva elas sendo chefe, empreendedoras, chefes da casa, donas da casa e chefes, elas colocar também como protagonista. Então, ficou daqui do Brasil, economia de Clara e Francisco, como nós íamos levar para o Papa. E assim, quando tiver o encontro mundial, aí vai ser levado isso para o Papa. Já foi, né? Através de carta, tudo, já foi para o Papa. Mas aí vai acontecer presencialmente. Mas vamos lá, isso aí é só um parênteses. Vamos lá, Márcio, vamos lá para as mulheres aí que eu estou curiosa. Vou pegar o seu parênteses, daí eu parto direto para as mulheres, que o pessoal já deve estar pensando aí, né? Ué, mas não vai falar das mulheres lá, né? É para dar tempo do pessoal chegando, né? Quando você, falando da economia, né, do sistema capitalista, né, o capitalismo, o Papa, por ele não usar a palavra capitalismo, né, desse sistema nocivo, no documento, na Evangelii Gaudium, muita gente fala, não, mas o Papa lá, ele não falou nada do capitalismo, mas esquece quando ele fala que essa economia mata, ele está falando dessa economia, que é a que tem, que predomina, não a outra que ele está pensando. Aí o pessoal tem uma versão, e aí fala, não, o Papa, a igreja condena isso, condena aquilo, e daí fala, né, de modo contrário a outros sistemas, socialismo, comunismo, mas o Papa não fala nada. Ele não falou, mas deixou claro quando ele diz no texto lá que essa economia mata, é a economia que hoje impera, né? E eu vou usar essa palavra impera porque ela vai estar muito presente, né, lá no contexto que eu vou falar das cartas. Ela que predomina, que está digamos, destruindo, né, a natureza.
está destruindo a mãe terra, né? É legal ele pegar isso aí, porque aqui ele pega uma contribuição muito feminina, né, da compreensão, porque a terra, ela pode, olha só a lógica a teológica, a teologia aqui da criação, a terra, ela pode, lá atrás, né, quando começa os textos serem colocados, as interpretações dadas aos textos, por exemplo, em Gênesis, o homem, colocado assim, ele vai dominar sobre a terra, e o dominar lá, do latim, dominus, é ser o senhor, senhorio, como aquele que domina e usa da terra como ele quiser, porque afinal de contas, o homem é o mais importante ser tal, então ele pode explorar a terra. Só que a lógica bíblica não era essa. Ele foi colocado na terra, junto, né, com a mulher, diga-se de passagem, mas para cuidar da terra. E a terra é o feminino. Por ser o feminino, olha a loucura que às vezes a gente nem percebe e não dá conta, mas que acontece na prática. Se eu exploro a terra, eu exploro o feminino. Então, é a mesma lógica patriarcal de exploração. A terra pode ser explorada, pode ser isso, do mesmo modo que a mulher pode ser explorada, pode ser colocada. Por quê? Porque quem que organiza essa mentalidade organiza a partir do sistema patriarcal, que se não for, se as mulheres não exercitar sua fé feminina, esse sistema pode predominar por muito tempo, né, ainda. Não, mas a revolução está acontecendo. A revolução do amar está acontecendo e a fé feminina está acontecendo no meio de nós. Vai lá, Márcio. Essa fé feminina vai começar a aparecer aqui um pouco mais, porque a gente vai dar mais, né, digamos, visibilidade para ela através dessa live, por exemplo. Pegando a carta de Paulo, aliás, pegando a carta de Paulo aos Filipenses, escrito, né, para uma comunidade de Filipos, por trás dessa comunidade, da origem dessa comunidade, isso está lá no livro de Atos Apóstolos, no capítulo 16, para quem quiser dar uma espiadinha, dar uma olhada lá, Paulo, quando entra no continente europeu, então ele tem aqui passagem pela África, pela Ásia, né, a região ali da Ásia Menor. Paulo, quando sai do continente asiático, ele entra no continente europeu. O primeiro local que ele pisa, não é ainda, lógico, em Filipos, mas ele vai estabelecer uma comunidade lá. Então, a primeira comunidade é estabelecida em Filipos. Só que essa comunidade, e eu já estou chegando próximo da mulher que eu quero dar o destaque, embora ela não esteja lá na carta citada o nome, mas ela está na origem dessa comunidade. E aquilo que a gente falou aqui, a gente tem que mostrar, né, fazer com que ela apareça, para a gente chegar, que nos bastidores, talvez ela fez com que tudo isso acontecesse, e isso muitas vezes é roubado da mulher, porque aquela ideia, né, de que a mulher, ela sempre age né, ela não aparece, quem colhe os louros da vitória são os homens, mas a mulher por detrás, na verdade, não é que ela está fazendo e ajudando, ela pode estar realizando aquilo que tornou possível ao homem realizar tudo aquilo que realizou. Por exemplo, na época da obra Lucana, por volta do ano 85, durante a semana ele está na cidade, no final de semana, no dia de sábado, que é um dia de culto para os judeus, então ele seria descoberto numa região onde o judaísmo provavelmente ele não era muito bem visto, o predomínio da religião ali era mais por parte dos romanos, então era cultos vindo dos gregos e do próprio Império Romano, seria facilmente descoberto pelo jeito de vestir, pelo culto, não teria como se esconder. Por quê? Porque quando chega o sábado, acontece os eventos na cidade, né, relacionado ao Império, e todo mundo teria que participar, e o judeu, ele não poderia participar junto com o romano, porque ele não poderia participar junto com o pagão. Aí o que Paulo faz? Paulo se afasta do centro da cidade e vai para a periferia da cidade de Filipos, e na periferia, na margem de um rio, ele encontra um grupo de mulheres, eu vou repetir, é um grupo de mulheres que está organizado como se fosse, não digo o templo, o espaço físico de sinagoga, mas como se fosse com oração, como judias, né, unida ali. Na cidade, provavelmente, não tinha um número suficiente nem para haver de homens para haver uma sinagoga lá. Mas chegando nas mulheres, Paulo, ele aproxima dessas mulheres e começa a puxar conversa, vou falar bem
assim, porque naquela época o judeu puxar conversa com mulher em público era algo proibido. Então a gente vê que Paulo aqui, ele já está rompendo com uma postura que ele, como fariseu, não deveria, né, nunca ter pensado em fazer isso. Mas ele se aproxima, e aquelas mulheres que estavam lá identificadas com a religião judaica, o Deus, melhor dizendo, do judaísmo, porque o texto diz que eram tementes a Deus, e quando aparece isso, são aqueles simpatizantes da religião judaica, embora sejam da cultura grega, né, romana. Essas mulheres estão lá celebrando, né, as suas orações e tal. Paulo se aproxima e elas, né, param para ouvir, o que já, né, aqui já tem uma edição que também elas deram atenção. E quem encabeça ali e aparece, porque é citado que um grupo de mulheres estava lá, é uma mulher chamada Lídia. E essa mulher Lídia, eu gostaria de estudar mais sobre ela até, para falar com mais propriedade. Mas naquilo que eu estudei, Lídia, o nome Lídia é o nome de origem de escrava. Se é um nome de origem de escrava, na história de Lídia, ela pode ter comprado a sua liberdade através do seu trabalho, que ela mexe ali com produção de uma tinta ou um corante para atingir tecido, que hoje a gente chama pela cor, né, púrpura, que, diga-se de passagem, é a cor das vestes dos cardeais, para quem está assistindo associar a imagem, é aquela cor que na época do Império era a cor da roupa dos príncipes do Império, então tudo ali acaba recebendo influência, mas voltando na cor púrpura, ou no pigmento, ela produz algo que fala assim, mas falar do pigmento é importante? É importante, porque ela produz uma tintura que só os ricos usavam aquela cor, só os poderosos. Verdade. Então, os poderosos, muito poderosos, digamos assim, se é que pode dizer assim, mas aqueles que eram muito poderosos usavam essa cor nas suas roupas, né, tirada de um animal, de um molusco, tirada, digamos, lá de um molusco marinho. Lídia, como ela não tinha, né, esse recurso, que quem tinha acesso a esse tipo até mesmo de colher essa púrpura, ela teria que ter muito mais recurso, ela retirava de um vegetal. Só que ela retirava do vegetal, mas produzia aquela pigmentação que era muito cara. Então, ela deve ter o quê? Ela deve ter, né, prosperado de tal modo que comprou liberdade e abriu um negócio na cidade de Filipos. Eu estou caminhando para você perceber como que tem detalhe importante aqui. Vai falar, mas você está falando de Lídia e falou que ela isso. Não, se pegarmos o livro do Apocalipse, existem 7 cidades da Ásia, e uma das cidades é Tiatira, que produzia isso, era conhecida pela produção dessa tinta, né, desse corante, e da indústria, digamos, têxtil da época. Então era uma região ali que isso sobressaía. E ela saiu de lá. O texto diz que ela veio de Tiatira, comprou a liberdade, ou emancipou-se, né, diga-se passagem, e comprando a sua liberdade, ela foi para essa região, abriu. E aqui precisa distinguir. Ela abriu uma espécie de uma cooperativa na cidade de Filipos. Por que é cooperativa? Hoje, para a gente entender, eu falo cooperativa, né? Que ela juntou um grupo de trabalhadoras, ou seja, com a mesma profissão, e que estavam junto com ela, e naquela época, o fazer parte disso não era só ir lá para uma oficina e trabalhar, era morar na mesma casa, Juliana. Então, elas moravam todas numa casa, que não devia ser uma casa muito pequena, porque comportava toda essa realidade, né? Essa casa tinha a Lídia como aquela que encabeçava, estava à frente, e tinha uma linha de produção trabalhando, e essas mulheres trabalhavam ali. Essas mulheres estão na beira do rio, orando, rezando. Paulo apresenta a mensagem do evangelho, ela se identifica com o evangelho, eu diria assim, ela faz a experiência da fé, o encontro pessoal com o Cristo que Paulo prega. A partir do momento que ela entende o que é que a fé apresenta, ela leva Paulo, e ela leva mesmo, porque o texto em grego foi mal traduzido, e fala assim, que convidou Paulo e os seus para ir para sua casa. Se a gente traduzir correto, ela arrastou Paulo e os seus para proteger, porque eles estavam correndo perigo de vida, né, por parte do Império. Então ela traz Paulo e os seus para casa. Na casa, Paulo
ensina, prega e diz como que funciona. Não é Paulo que vai dizer como que tudo vai ser feito. Ele apresenta o evangelho e Paulo vai partir. E quem vai ficar com a responsabilidade não só de levar adiante, mas de liderar essa comunidade, ou ser, entre aspas, a pároca dessa paróquia, vai ser Lídia. E esta mulher, ela coloca, então, todo o seu trabalho para ajudar na missão de Paulo. E lá na carta aos Filipenses, Paulo vai estar na cadeia da cidade de Éfeso, Paulo preso lá, recebe ajuda, adivinha de qual comunidade, Juliana? De Filipe. Nossa, quem que está sustentando? Quem que está sustentando? Olha só como que isso é interessante. Quem que está sustentando o ministério? Aí Paulo, em Corintos, Paulo poderia receber ajuda, né, financeira, né, porque tinha esse, digamos, direito, porque o operário era digno, né, do sustento do seu trabalho. Como missionário ele podia receber, mas em Corintos ele não aceita receber ajuda. Ele fala assim, mas ele não aceitou receber ajuda de Corintos e aceitou receber de Filipos? Filipos tem na sua origem um grupo de mulheres, e você está fazendo uma opção, ainda que muita gente talvez nunca foi por esse caminho e merece ser estudado, você está fazendo uma opção por uma mudança de sistema. Se ele aceita em Corintos ajuda, são homens que estão à frente da comunidade, e ele vai ter nesses homens, no modelo da época, patrões, e Paulo vai ter que dançar segundo a música. Ou seja, ele vai ter que rezar segundo a cartilha daquele que paga, aquela velha conta, né? Quem paga a banda é que escolhe a música. Paulo, o que ele faz? Ele não aceita esse modelo patriarcal, ele quer quebrar essa lógica, embora ele use dentro da lógica, eu vou falar quando eu falar da outra mulher, ele pega e Paulo, então, ele aceita a ajuda de Filipos, uma comunidade que tem condição de ajudar, ele não aceita, por exemplo, dos Tessalonicenses, porque a comunidade é miserável e Paulo, né, ele tinha um bom senso, no mínimo que eu posso falar, ele tinha um bom senso, porque ele fala assim, como é que eu vou aceitar dinheiro de quem não tem nem o que comer? Paulo não é que nem alguns hoje que arrancam justamente de quem não tem o que comer, justificando que é para levar o evangelho, o que é um absurdo extraordinário, né? Assim, joga lá no ventilador. Aí, nem me fala, mas nem vamos entrar nesse detalhe aí, né? E aí, posso ligando cada uma das mulheres já com hoje para poder mostrar onde essa fé faz diferença? Pode, inclusive você falou de... Não, eu falei para você que a conversa ia fluir tão bem que, ó, já foram quase 50 minutos de conversa, Márcio. Quase 50 minutos. Nem entrou. Olha aqui, deixa eu te falar... Não, e deixa eu te falar uma coisa. A gente vai ter que marcar outra, porque a gente não pode ficar sem falar dessas mulheres. Olha que a Lídia também, então, foi uma empreendedora com as palavras de hoje. Empreendedora! Olha isso. Empreendedora. E aí eu diria assim, além de empreendedora, né, eu vou comparar, trazendo para hoje, no tempo de pandemia, né, vamos montar a cena de Lídia com a sua oficina, a sua cooperativa no tempo de pandemia. O que Lídia estaria produzindo? É lógico que você tem a resposta. Em tempo de pandemia, estariam produzindo o quê? Máscaras, estariam produzindo o máscaras! Exatamente. Verdade. Aí você pode pegar o que está acontecendo hoje, né? O que está acontecendo hoje. Você citou aí, acho que é Gabriela, né? A cientista lá, se eu não me engano. Não lembro o nome dela. Isso. Ela fez. Não lembro o nome dela. Ela fez. É como se fosse Lídia, com aquela comunidade de mulheres, né? Realizando 97%, se eu não me engano, você falou de mulheres, né? Que trabalham junto com ela. 95%. Lídia. Sim. Mas uma coisa que precisa ficar, digamos, meio no coração, né? Vamos falar do coração, guardada no coração, é que aquela comunidade, tudo indica que era uma comunidade constituída por mulheres. Então, não pense que não é possível ter uma comunidade inteira. Mas tem as congregações religiosas, também elas, mas dependendo do modelo, é bom a gente repensar um pouquinho e tomar os cuidados, né? Não, lógico que a grande parte hoje tem, falando das religiosas, o estudo, o aprofundamento
aprofundamento das religiosas, eu fico encantado. Às vezes supera o estudo de muitos homens, né, para entrar nesse campo religioso da fé católica. E as mulheres realmente, quando caem para dentro para estudar, elas se dedicam a fundo a isso. Agora, Lídia, trazendo para o hoje, então, comparando ali, uma maneira de colocar em prática essa fé, aprendendo com Lídia, seria, então, usar desse espaço, que o templo está fechado, mas naquela época o templo era a casa, a igreja era a casa, e Lídia, ela acolhia as pessoas, trabalhava e distribuía, viviam, tinham tudo em comum, entenderam a proposta do evangelho e colocaram em prática o evangelho a ponto de sustentar, por quê? Porque o projeto, a experiência, né, em primeiro momento, que ela fez, foi real. Ela não deixou naquilo, né, tipo assim, sentiu lá uma experiência de religiosidade, né, digamos assim, só no emocional, não. Ela partiu para o concreto, ela colocou a sua vida e tudo aquilo que ela fazia, o seu meio de produção, para poder alimentar. Economia de Francisco aí precisaria também resgatar aí a Lídia, né, Juliana? Sim, sim, verdade. Verdade. Economia de Francisco, Clara e Lídias, que nós temos aí, a gente vê as mulheres, e aí é aquilo que você falou, hoje seriam as mulheres que estão fazendo máscaras, né, que para ajudar muitos aí, para auxiliar muitos aí, até de graça, né, tem pessoas fazendo realmente pelo auxílio, por esse momento, costureiras que estão doando seu tempo para fazer. Olha só que interessante. Muito bom, Márcio, continua que eu tô gostando. E as pessoas também estão gostando, estão acompanhando aqui, e estão pedindo mais live. Aceitamos críticas também para a gente poder... Claro. Né, que é um bate-papo, claro. A gente está aberto a tudo isso. Agora, pegando há um tempo atrás, falando em tempo de Lídia, o interessante também é que Lídia não estava ligada a nenhuma figura masculina, tá? Diga-se de passagem. Então, você coloca num contexto onde era exigido já que se casasse, né? Não, a mulher, ela casava por amor, não, gente. Se vocês pensam, casava por amor, naquela época não era por amor, não. Era contrato entre elite. Então, a doméstica hoje, na época, o domus, que é a casa, era dos patrícios. Então, a casa grande, a mulher... na época doméstica não era contratada, era a esposa, né, do dono da casa que cuidava das coisas domésticas, de tudo aquilo que estava relacionado à casa. Só que era pai e filho e os parentes, e a mulher ela entrava como recebendo proteção porque ela tinha que dar o filho legítimo. Por isso, se não fosse por isso, ela nem entrava. Então, isso é necessário falar, porque o contexto que a gente, né, que a gente traz é dessa realidade e que o modelo da família lá atrás, o modelo patriarcal, ele tem como célula base o modelo de família dentro do Império. Aquele modelo de família que nasceu no Império Romano, que é o pai, né, o homem, né, o pai como o chefe traduzindo para hoje, né, o chefe da casa, mas naquela época não era só chefe, não. Acho que é interessante também ressaltar que Paulo está falando para uma realidade onde o homem da casa, o pai, ele era o proprietário de tudo. Ele tinha, em primeiro lugar, o filho, então tinha submissão do filho, depois, descendo mais um pouco, vinha a propriedade, depois da propriedade, depois vinha a mulher, depois da mulher vinham os animais. Então você tem uma escala. Essa mulher, qual era o papel da mulher dentro daquela realidade? Se a mulher fosse dos patrícios, a mulher, digamos, da classe alta, aquela mulher poderia até sair publicamente e tipo, dar umas voltas, né, curtir um teatro e tal. Se fosse miserável, ela também poderia sair. Aliás, ela tinha que sair porque ela tinha que sobreviver. Por isso não dá para olhar com certo preconceito ou criminalizando aquelas prostitutas daquela época, porque era o único meio que tinham para sobreviver. Então, ou era aquilo, ou era aquilo. E dentro de uma sociedade que busca e acredita que a busca do prazer por parte de quem tem, né, digamos, tem posses, tem recurso, ele pode se satisfazer, então essas mulheres eram, né, através desse serviço para sobrevivência,
era o que tinha. Só que quando você pega as mulheres lá de cima e as mulheres lá de baixo podem sair, as mulheres da classe média da época, elas tinham que ficar dentro de casa, cuidando dos filhos e dos afazeres domésticos. Elas jamais poderiam pensar sequer em estudar, sair, porque isso é coisa daquelas riconas lá que saem e, né, que querem ser muitos livres. A ricona, estou falando do Império Romano, tá, gente? Pelo amor de Deus. Elas saem e elas, né, então elas têm essa liberdade de buscar o conhecimento. E isso começa a acontecer com a Grécia ali, então as mulheres são confinadas a esse espaço, com os romanos, começa uma mudança ali dos gregos com o Solo, né, o governador que começa a falar assim, ó, mulher que sai, não interessa se ela é miserável ou se ela é rica, ela é prostituta, e prostituta não é coisa boa, é aí que começa. Então a mulher certinha é aquela que fica dentro de casa e faz, e cumpre o papel que foi ensinado, quem ensinava a mulher era o homem. O homem ensinava, casava por volta ali dos 35 a 40 anos, escolhia uma mulher entre 15 e 16, e aí ensinava como que ela tinha que exercer o seu papel. É mais ou menos como algumas coisas que ainda hoje, infelizmente, a gente vê por aí. Mas, levando para o contexto da época, você tem essa realidade ali, e com os romanos acontece uma mudança. Vira lei agora. Agora é obrigado a casar. Quem não casa é multado. O jovem não quer casar, ele tem que pagar lá, se eu não me engano, a alimentação dos cavalos do exército romano. Aí você imagina que devia gastar bastante, né? Para ajudar a pagar a alimentação, enfim, né? Manutenção dos cavalos. E ele era penalizado, porque era obrigado a se casar. Todo mundo tinha que casar e constituir a família. Por quê? Para produzir o filho legítimo. E eu vou falar produzir, porque é produção mesmo, gente. Vocês podem ficar escandalizados. É produzir, porque aí o filho é produzido como mão de obra para manter o sistema. Se a mulher, se tem uma escrava e o dono da casa, ele tiver um filho com a escrava, o filho não é da escrava, o filho é do dono da casa e esse filho é usado depois, né, porque não tem outra expressão para usar aqui, sim, como mão de obra dentro do sistema do Império Romano. Então, olha que... Ô Márcio, mas isso é um modelo que foi implantado, né? Porque, por exemplo, o Paulo, quando ele foi falando, isso é o que eu estou entendendo, ele foi, e a Lídia não participava desse modelo. Isso é um modelo que veio depois e que foi implantado. Lídia era uma mulher livre, comprou sua liberdade, empreendedora da época, e que ajudou, bancou também a evangelização, ali no caso, bancou Paulo e os que estavam com ele. Então, era algo assim até quase inaceitável, né? Com certeza, foi por isso que deu na decapitação de Paulo, porque aquilo ali, né, aquilo ali só ia dar em morte, diga-se de passagem, né? Se não fosse para se colocar do lado dos derrotados, a gente não entendeu o cristianismo mesmo. Ali só podia dar no que deu. Só que quando você apresenta a questão de Lídia, dentro daquela lógica do próprio império, lógico que está contra aquela lógica, por isso deve ter recebido retaliação. Quem sabe até por isso que quando iam visitar Paulo e levar alguma coisa, Lídia nunca aparecia, porque ela não deveria ser pouco conhecida. Ela era líder. A gente não conhece aqueles que estão, digamos, carregando o piano, né? Mas o músico, né, que vai lá tocar o piano, a gente sabe quem é. Conhece, é verdade. Esse modelo lá com Roma, o modelo ele piora um pouco, porque agora por lei é obrigado. E aí o que acontece, Juliana? É bom para as mulheres que estão ouvindo aí ver o que as mulheres, né, exercendo a sua fé lá, e aí dentro do Império aprontaram. Você falou de Lídia, é exatamente isso o propósito, mostrar que a fé de Lídia fazia com que ela agisse contra aquele sistema, né? Ela impulsionada por essa fé. Quando Roma começou a exigir, as mulheres que não queriam ficar na dependência do marido, elas foram assinar o contrato público como prostituta. Ou seja, se for para viver desse jeito aí, seguindo ordem, eu preciso fazer parte das cortesãs aqui. É onde depois começam a ser perseguidas. É onde Maria Madalena, que no futuro a gente vai fazer uma live sobre ela, se Deus quiser, também pode entrar nessa história. Dentro do Império Romano é assim, então a mulher está ali, ela tem a casa, a propriedade, ela tem a proteção, ela cuida desse espaço,
ela é mantida pelo marido, percebe como nem tudo é novo debaixo do sol, parece que repete muita coisa. Então, ela sustenta, aliás, ela é sustentada pelo marido, então agora, Lídia não precisa de ninguém para sustentar, ela se autossustentava e sustentava as mulheres. E aí, como que você vai controlar? Eu estava no portão de casa uma vez, né, a minha sogra, ela falou assim, ela contou, não vou dar nome, né, aos bois, porque vai ficar gravado, mas ela falou assim, um dia eu estou parada lá, ela falou, nossa, estranho, né? Essa fulana, eu falei, por quê? Essa fulana, ela vive sozinha, ela não quis casar. Daí eu fiquei olhando, assim, parei, ela olhou, ela virou assim, mas também, para que casar, né? Ela trabalha, se ela trabalha, ela não precisa de marido. Olha só a visão emancipada da minha sogra, porque isso aí é entender a lógica. Ou seja, lá atrás, todo mundo precisa, tem que ter o marido, aí ela mesma fez a leitura, mas para que ela vai precisar do marido se ela trabalha? E dentro do contexto do Império, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a viver uma economia diferenciada. A economia de Francisco tem origem nessa realidade, de partilha. E aí, quando você partilha, você não alimenta a lógica do Império. A lógica do Império você é cliente de quem está acima de você. Então, você agrada o patrão, aquele que está acima, ele te oferece ali algum benefício. E você acaba, tendo que continuar agradando ele o tempo todo, porque, afinal de contas, ele é bonzinho para você, ele vai te manter, e mantém a lógica do Império, essa lógica de dominação. Qual que é a lógica que eles estavam trazendo, a nova lógica? Agora não existe ele lá em cima, somos nós aqui, entre nós mesmo, que é aquilo que a gente conversava, né? E aqui a gente partilha, a gente produz, a gente tem os meios de produção, a gente produz e partilha e usufrui do fruto do nosso trabalho. Ninguém segurava mais aquelas mulheres. Tanto é que lá na frente teve que ter uma inversão total, né? Porque daí eu vou fazer uma crítica. Nesse ponto, Paulo tentou tanto ressignificar usando a lógica patriarcal, que por usar a lógica patriarcal, acabou lá na frente, quem tinha o domínio era a lógica patriarcal, voltar a predominar. Eu vou explicar isso de um jeito fácil de entender. Ele, por exemplo, ele apresenta a mulher, a líder, mas ele apresenta como se ela fosse a patrona. Então, ela é líder, é colocada à frente, mas ele usa o mesmo sistema. Se ele já tivesse, lógico, e lá impossível, ele até que caminhou bem, porque ele foi tomando os devidos cuidados e viveu mais tempo com Jesus, historicamente falando, do que Jesus viveu, porque Jesus foi direto com os 2 pés no peito, mas aqui os 2 pés aqui é só metáfora, tá, gente? Porque ele foi radical, ele foi radical. E o que Paulo fez? Paulo pegou algumas palavras e foi ressignificando. Aí você fala assim, nossa, ele falava de paz, só que ele falava da paz do hebraico, do shalom, que era plenitude de vida em todas as áreas. Se a pessoa tivesse, em alguma área da sua vida, tivesse faltando, ela não poderia desejar shalom para ela. Eu tinha que ver se essa área, se eu pudesse ajudar, eu tinha que ajudar ela a resolver aquela situação para depois estender a mão e falar, a paz de Jesus, meu irmão, a paz de Jesus, minha irmã. Do contrário, é hipocrisia. Naquela época, porque a paz de Jesus é o shalom. Agora, Paulo pega a shalom e fala do shalom, que quando vocês ouvirem, em Tessalonicenses, escutarem falar em paz e segurança, virá repentina destruição. A paz e segurança que o Império oferecia, que era a Pax Romana, era outra paz. A paz conquistada por armas, por violência, pelo exército romano. A paz do medo, do terror, aquela paz militarizada, né? Digamos, comparando com hoje, que a pessoa acredita que se cria o ruim para depois trazer a paz, né? Cria o medo para depois trazer a paz. Era a paz dos romanos. E Roma fazia isso. Roma conquistava um povo, e aí o povo procurava a liderança do povo para fazer uma aliança, sempre tem essas coisas, né? Ele procurava ali a liderança que queria ficar bem, não queria ficar mal, entrava no acordo com Roma e falava assim, seguinte, então agora vocês vão obedecer tudo que a gente falar, a gente vai ter escravo aqui, quando precisar a gente busca escravo, beleza. E quando vocês precisarem de ajuda, alguma nação for atacar vocês podem chamar a gente que a gente protege. Nossa, agora a gente vai ficar em paz, porque Roma vai proteger. Roma vai proteger desse jeito, Roma vai proteger sempre, continua protegendo até hoje, diga-se de passagem.
Essa Ô, Márcio, lógica... agora... Tá, pode continuar. Não, eu ia falar assim. Coloca. E aí... Não, você ia falar dessa lógica, e aí também, nessa lógica, também as outras mulheres também estavam nesse mesmo contexto. Por exemplo, vamos colocar a questão da Phoebe, por exemplo. É Phoebe, né? Que você falou. Phoebe. Phoebe é um personagem que eu gosto também, só que é de outro programa. Phoebe. A Phoebe, ela também está nesse contexto parecido com o de Lídia, ou a Phoebe é da onde? É da mesma de Filipos? Então, é do mesmo contexto? Não, como que é? A Phoebe é de Corinto, é da cidade de Secreia, é onde Paulo lidava com bastante conflito de liderança, né? Diga-se de passagem que em Filipos, depois, Paulo teve que lidar com um conflito entre uma tal de Evódia e Sintique, que eram duas mulheres, e se Paulo escreveu que precisava ali as duas conversar, sentar, é que não eram mulheres que estavam, né, sentadinhas lá quietinhas, eram lideranças na cidade de Filipos, da onde... sério? É sério. Chique, nossa, né? Então ele olha, então ele fez carta falando para que elas parassem da discussão ali. Está na carta aos Filipenses. Ele dá uma recomendação. E são tão fortes, né? Fala, a liderança é tão forte que você não vê Paulo corrigindo elas ali. Aliás, a correção de Paulo vocês são líderes. Esse papel, né, ninguém vai tirar de vocês, cada um tá ali. Vocês têm que se entender o cristianismo diferente, estão praticando de modo diferente, basta você sentar e chegar num acordo, porque não muda. Você pensar diferente não é o problema. O problema, né, seria você odiar o outro, atacar o outro. Pensar diferente... Sim. Pensar diferente, a gente consegue chegar depois em um acordo. Tentar resolver chegar a um acordo. As ideias podem ser diferentes. O negócio exato. Caminho, que interessante, então. Que é o caminho que Paulo buscava, né? Paulo construía esse caminho, que é o caminho político, da política, pela argumentação. Por isso Paulo vai ressignificando tudo para entenderem a outra lógica. O problema é que depois usaram da violência e esmagaram, porque aí quando os argumentos falham, funciona a força bruta, a violência, as armas, as ameaças, né? E aí Paulo depois pagou um alto preço, foi decapitado, porque a hora que perceberam, no estrago, no bom sentido falando, né, que ia acontecer, já era tarde demais, mas aí sabiam quem era o responsável e por isso decapitaram Paulo. Não foi foi, digamos, uma execução dentro do Império Romano para impedir, porque ele era o responsável por aquela transformação que estava acontecendo. Voltando em Phoebe. Muito bom. Vai lá, então. Vai lá. Começando em Phoebe e voltando em Phoebe. Será que vai dar tempo de falar de Priscila? Acho que a gente vai ter que deixar para outra, né? A gente faz uma outra live, fala de Priscila e fala de Maria Madalena. Pronto. Sim, a gente só entra direto nas duas, né? No assunto sobre as duas. Combinado. Então, pegando Phoebe, eu pego a carta de São Paulo aos Romanos, que foi a última carta aí que a galera que estudou comigo, eu fiz o resumo dela. Eu não trabalhei essa particularidade com esse minicurso, não dava. Eu trabalhei com o curso nas paróquias. Ela, no último capítulo da Carta aos Romanos, capítulo 16, é apresentada uma lista ali. Se você pegar a lista e pegar a origem dos nomes, a maioria dos nomes, ela tem origem de nomes ligado ao judaísmo, ligado a escravos. Então você começa a identificar com quem Paulo está se comunicando, ou escrevendo, direcionando a carta. Só que numa sociedade patriarcal, e aí Roma, né, a carta é direcionada à capital do Império, essa carta ela foi apresentada por 8 mulheres estavam presentes na citação dessa carta. E aí, encabeçando essa relação, no capítulo 18, no capítulo 16, no versículo 1, aparece Phoebe. Tá acompanhando? Eu mudei de lugar. Tá. Sumiu um pouco. Então, lá, quando fala de Phoebe, Paulo apresenta a Phoebe como uma diaconia, com a diácona. Eu vou colocar diácona porque a tradução apresenta como uma diaconisa. E diaconisa, dentro daquele contexto, como Paulo lida com toda a liderança eclesial, então, usa a mesma expressão, tanto para homem como para mulheres, Paulo não está fazendo distinção. Ou seja, essa mulher, Phoebe, ela exercia o papel
um papel de eclesial, era um papel instituído, né, entre aspas, dentro daquela realidade, mas era um papel eclesial. Então, era uma mulher que exercia essa liderança, e a segunda associação que Paulo faz, quando ele diz que ela muito ajudou, muito auxiliou, esse auxiliar, muito ajudar na obra ou no serviço, que é a diaconia, Paulo apresenta ela com uma palavra, que é a palavra colocada, por isso que eu falei que Paulo ali, ele arriscou para dar certo e depois usaram contra Paulo. Ele coloca ela na posição de uma presidente, de uma líder máxima da comunidade. Então, ela não era da comunidade. Simplesmente, ela era uma grande líder daquela comunidade. Lógico que depois, quando eu falo que Paulo, como ele teve que ressignificar, ele estava querendo que entendesse que a lógica era outra, que ela era, né, para ocupar o primeiro lugar, justamente porque ela entendeu que o primeiro lugar era daquele que vai servir os últimos. É por isso que Paulo, né, tentava fazer isso. Ou seja, o poder na igreja não é o poder para dominar de cima para baixo, o poder é para servir. Isso já começou a ser falado com o Papa São João Paulo II, quando ele se apresentava nas suas cartas escrito como servo dos servos do Senhor. Seria os servos dos últimos, ou aquele que se coloca a serviço dos que estão mais fragilizados, ou o rosto, né, chagado, ferido de Cristo. Só que há uma inversão, porque como venceu, né, infelizmente, porque aí você olha a leitura que é feita, a gente tem os textos mais por parte daqueles que vencem, não dos vencidos, porque esses textos são destruídos, queimados, por isso que os textos, as mulheres, elas só não somem quando exercem um papel tão significativo que não tem como você apagar e tirar ela da história. Imagina você pegar uma mulher como Febe, uma grande liderança, né, que estava à frente, e daí nem citar o nome dela. Vamos supor que Paulo fosse, né, patriarcal, machista, trazendo Paulo para hoje, e falar assim, eu não vou citar o nome dessa mulher, ou não reconhecer o papel dela. A comunidade fala, mas como que ele faz uma coisa dessa? Todo mundo conhece, sabe que foi ela que foi Lídia que ajudou ele na cadeia. Imagina se ele não reconhecesse tudo isso também, né? Ele pode... O Márcio, não é à toa que tem a discussão aí das mulheres serem diaconisas, então, não é? Olha, se você pegar Febe, se você pegar Febe e ela do jeito que você tem colocado aí na época de Paulo, que ela que cuidava e que era a liderança, que comandava ali as tarefas, você pode tomar isso para si e falar assim, poxa, pode, por que não? Hoje em dia as mulheres estão em grandes números à frente de pastorais, estão no ministério, né? Elas exercem um grande papel dentro da igreja, e por que não, quem sabe? Já tem uma discussão até, né? Eu participei de algumas discussões de mulheres, e cada vez é importante as mulheres tendo conhecimento, estudando, porque também elas vão sabendo da onde tirar e da onde buscar força para a luta, e chegar, de repente, até termos, sim, a mulher como diaconisa. Exatamente. Nossa, interessante. Eu vou aproveitar isso aí para falar do que a gente pode aprender com Febe, né, para os tempos de hoje. Você falou assim, da diaconia, da conversa, o diálogo, que agora o Papa Francisco, ele deu continuidade depois do sino da Amazônia, né? Pediu para a comissão lá, para pensar isso, continuasse os trabalhos e inseriu nessa comissão mais mulheres. Então agora são mulheres pensando, teólogas, pensadoras, pensando a partir dessa realidade da diaconia na igreja, papel por parte das mulheres, não são homens pensando, porque antes só os homens pensavam sobre os papéis que as mulheres iriam realizar, né, na própria comunidade, mas hoje a gente já percebe um vento, né? Eu espero que seja um vendaval, porque para que não tenha volta mesmo. Mas então o Papa começa a abrir essa perspectiva que entra num caminho de diálogo, que a gente está mexendo com uma instituição que veio depois, diga-se de passagem, Lucas, em Atos dos Apóstolos, começa a mexer, mas Lucas, dentro do seu contexto, ele já começa a ceder a uma postura mais alinhada com a realidade patriarcal. Então, é onde tem aquela cena de Marta e Maria, Marta está com os serviços, os afazeres, que seria a diaconia, e aí, no texto, né, Lucas apresenta Jesus dizendo, né,
para ela, para Maria, coube a melhor parte. Só que no texto, aí eu vou ter que fazer o papel de advogado de Lucas, né, para salvar um pouquinho ele aqui, que eu acabei de fazer a crítica, ele diz isso por quê? Porque ela tem que ouvir o evangelho, então aquele que ouve realmente atentamente a palavra, aquela que ouve o evangelho, aí ele quer dar um destaque a esse ouvir e escutar. Então, só que ela, possivelmente, né, aliás, não ela, mas é uma crítica que está sendo feita à liderança de mulheres que deveriam estar pregando, anunciando. E aí você vê que aqui não, é preciso, entre aspas, né, silenciar essas mulheres. Então, ela pode sentar agora, ela pode receber ensinamento, né, mas ela pode receber, ouvir. Essa coisa de falar público dentro do império é coisa de homem, para os homens, e aí depois até ele vai falar lá com os próprios diáconos, né? A vocês cabe servir as mesas, os diáconos vindo dos gregos, aos apóstolos pregar. Então, quem tem que pregar somos nós, né? Esse grupo aqui. Mas isso começou a acontecer em 85. Ali começa a ter uma mudança. Agora, se a gente pegar, já tem um avanço, porque se você colocar a mulher, e a gente vai explorar esse tema aqui, quando a gente falar de Priscila, tá? Para falar da importância do estudo, do aprofundamento para a mulher, principalmente no campo da teologia. Eu acredito que falta muito espaço ainda, né? Não que falte mulheres, falta espaço para ser dado voz. Dado voz, não, vou corrigir. Ouvir a voz das mulheres, porque hoje se fala muito de dar voz, a gente tem que dar voz para quem não tem voz. Não, dar voz não precisa, a gente tem que escutar a voz e acolher o grito e agir conforme aquele grito. Por isso a fé da mulher, ela que tem que surtir esse efeito. A fé que ela vive a partir da sua vida é que levar a essa mudança. Aí, você falou perfeitamente. Deixa eu só completar. Inclusive, na discussão da economia de Francisco, o professor que estava encabeçando, um dos professores, falou exatamente isso. Nós precisamos ouvir as mulheres, ouvir, né, o que elas têm para falar, o conhecimento, trazer as vivências, enfim, é isso, exatamente isso que você acabou de falar. E é muito interessante isso. E a abertura parte também da gente conhecer, né? A partir do momento que a gente conhece, a gente busca o espaço, e a gente busca o espaço de fala, né? A gente busca o espaço do serviço, da fala, e de nos ouvirem, né? E de nos ouvirem, principalmente. Vai lá, Márcio. Vamos dar um teto aqui a live já está indo para 1h18, vamos para 1h30, e aí a gente acaba e a gente combina para uma próxima. Tá bom? Vai encaminhando já. Vai encaminhando. Isso. Então, quando você fala da economia de Francisco, se a gente pegar o Sínodo da Amazônia, o que aconteceu no Sínodo aconteceu no Vaticano II. É lógico que hoje, nesses tempos atuais, eu achei que foi fantástico o modo que foi. Porque o Papa reuniu, chamou quem vive na realidade, né, da Amazônia, para ir para Roma para ouvi-los falar. E aí, quando teve início os trabalhos, eu estou fazendo um resumo e colocando, digamos, do modo que eu entendi. Né? Aí, sim. Passível de crítica depois de avaliar as informações. Mas, resumidamente, quando chegou lá em Roma, as equipes responsáveis já começaram a querer dizer o que era para ser feito. Né? E aí, o que acontece? O pessoal não ficou muito feliz com isso. Por quê? Porque como que eles vão falar se eles vivem outra realidade para a realidade que a gente vive aqui? E aí avançou o sínodo para ouvir a voz de quem realmente vive. E por isso é legal fazer esse link, para quem está dentro da realidade, expressando, vivendo a sua fé a partir daquela realidade. Houve um avanço e muitas questões não foram fechadas, o Papa deixou em aberto, né, no documento final, para continuarem sendo discutidas, porque ele sabe que no diálogo e visitando as regiões, por isso que o Papa indica, né, está querendo até colocar para quem é seminarista, para que viva um ano em terra de missão, ou seja, viva, né, na realidade, conjuntamente, porque se você for seminarista dentro de uma realidade sempre distanciada do sofrimento do povo, pode acontecer, não estou dizendo que vai acontecer, de você não ser não viver a fé. Você vai viver uma religião, uma espiritualidade, mas pode distanciar da fé. E para hoje, eu diria que FEB, já indo para a conclusão, falando de FEB, para hoje, eu diria que FEB, Juliana,
a fé de FEB deveria ser, se as mulheres quiserem aproveitar essa fé, diga-se de passagem, deveria ser assimilada nessa direção. Por exemplo, você tem um papel com um mandato na mão. Você tem um papel de liderança e de influência, percebe? Para cutucar, porque eu cutucando você, eu cutuco todas as mulheres que estão assistindo essa live. Quem tem um papel à frente de qualquer liderança, em vez de se submeter, buscando, diga-se, quase implorando um certo reconhecimento, pode e deve usar desse papel. Você, por meio dessa live, você levou informações que não chegariam a muitas mulheres, eu não tenho dúvida disso. A gente está falando de uma realidade, quando a gente fala de diaconia, da discussão, aqui em São Paulo, no Sudeste, o pessoal fica... mas vai mexer com isso, mulher entrar... Não, aqui na nossa realidade, na Amazônia, naquela região, as mulheres já fazem tudo, elas só não são reconhecidas como os homens. Então, o papagaio come milho, o periquito leva fama. Elas fazem tudo. O que custa dar a elas ou devolver a elas não é no sentido de dar uma posição de poder, de domínio, é reconhecer o serviço autêntico e genuíno da nossa fé, que é o serviço. Porque, afinal de contas, a nossa fé, para encerrar, e aí por isso que eu falo, independente do local que nós ocupamos na estrutura social, essa fé deve ser colocada ao serviço dos mais necessitados, daquelas, principalmente, que hoje, em tempo de pandemia, aumenta, né, em caso de agressão, por exemplo, nas casas, o aumento, né, considerável, é só ver as pesquisas de violência doméstica, porque aquele homem, né, que estava lá no trabalho, que era o chefe, que mandava em todo mundo, e lá ele descarregava, né, psicologicamente, ele tinha o seu momento para descarregar, ele chegava em casa, entre aspas, para descansar, se jogar no sofá, estender o pé, assistir o seu futebol, e a mulher que tem que dar conta, mesmo se trabalha fora, também tinha que trabalhar fora, dentro, no trabalho doméstico, ainda cuidar das crianças, porque senão ainda ia se sentir mal, porque não foi uma bela recatada do lar. Agora, dentro dessa lógica que é apresentada, essa mulher, esse papel que é dado, né, que elas executam, elas comandam. Por que não, né, reconhecer esse papel para as mulheres, já que para o cristianismo o poder não deve ser entendido na lógica de domínio, mas de serviço, aonde os últimos devem ser os primeiros e os primeiros que estão nessa lógica do império, eles devem ser os últimos. Por quê? Porque há uma inversão. Os mais honrados, segundo Paulo, e aí eu acredito que todas essas mulheres aprenderam, por isso fizeram-se ouvir, né? Mais do que Paulo dar voz a essas mulheres, elas conquistaram o espaço. É preciso que se diga que Paulo era sustentado também por ajuda dessas mulheres. É preciso que se diga também que Paulo, quando chega em Gálatas a dizer, no capítulo 3, no versículo 28, que não existe diferença entre judeu e pagão, entre o escravo e o patrão, ou o senhor, entre a mulher e o homem, Paulo está mostrando que naquela realidade, se estudarmos, um dia talvez a gente faça isso também, agora está abrindo um monte de janela aqui, mas se entrar naquela realidade, aquele território, aquele espaço, ele tem uma origem de uma realidade de religião matriarcal, onde as mulheres ocupavam liderança, e mais do que Paulo falar, porque ele quis assim, mostrar que a igualdade, Paulo está reconhecendo, não tem como calar essas mulheres, porque elas estão predominando nessa região, e se eu colocar qualquer coisa diferente desse caminho, de tentar mostrar que tem que ser igual, vai dar o que falar, porque eu vou perder essa comunidade, porque essas mulheres não vão parar, porque elas estavam em papel de liderança. Eu gostaria mesmo de aprofundar isso, né? E eu agradeço, Juliana, eu vou caminhar aqui. Nossa, é muito! Eu agradeço você por ter me levado a buscar aprofundar mais. Eu lembro que eu ganhei um livro de Maria Madalena, da Carla, deve estar acompanhando, lá de Paraibuna. Ela me deu um livro, e a partir daquele livro lá, eu falei assim, nossa, mas eu tenho que pensar mais sobre isso. E foi quando você me convidou para começar a apresentar, né, o Mulheres da Bíblia lá. E por falar em Mulheres da Bíblia, apresentar para vocês, né, que estão acompanhando, aonde houve um despertar. Quando eu
li o livro e percebi dessa necessidade, eu refiz, né, a minha trajetória, pensando em tudo aquilo que eu estudei, e aí, olhando assim, todos os livros que a gente estuda, e aí você pega os grandes pensadores, os teólogos cristãos, quando você pega os tratados, cristologia, escatologia, qualquer que seja, quando você vai na bibliografia, você raramente encontra uma mulher. Isso é um crime, diga-se de passagem, porque hoje existem mulheres produzindo, tem teólogas de peso, biblistas que estão consagradas e que eu dou aqui, né, a público reconhecimento, porque tudo aquilo que eu falei, eu pesquisei por produção feita por parte das mulheres. E o que é interessante falar, porque não é o meu lugar de fala, eu não sou mulher, então o que eu tenho que fazer? A minha tarefa, eu fui estudar, e pretendo aí dedicar uns 2 anos aí aprofundando e lendo tudo que essas mulheres estão produzindo, porque de fato, para a minha formação pessoal, me levou a chegar à seguinte conclusão: se não houver uma mudança na estrutura, derrubar essa estrutura patriarcal, porque tudo está construído ao redor dela, a gente não consegue tornar o reino de Deus, como é sonhado e foi pregado, anunciado por Jesus, uma realidade. A gente não vai ver, a gente vai ficar sempre no caminho e tem que ficar, né, da busca, da luta, mas para que avance é preciso que haja uma mudança, e a mudança principal diz respeito à questão ligada ao gênero feminino. Olha, Márcio, eu não tenho nem palavras para falar o que foi a nossa conversa. Eu aqui estou lendo alguns comentários e as pessoas, eu acho que sentiram a mesma coisa que eu. É muito profundo, eu gostei muito, eu sei que toda vez que a gente se encontra para conversar, o tempo nunca é suficiente. Foi a live mais longa que eu fiz, né? Ela realmente foi a mais longa, porque o assunto é vasto, é intenso, é profundo, e a gente vive a gente tem necessidade de conhecimento, a gente quer saber mais, né? Você é uma das pessoas que eu acredito, é uma das melhores pessoas para falar sobre Mulheres de Fé, por isso que eu te convidei e fazer parte do Mulheres de Fé. Claro que o ideal, e nós teremos sim, eu acredito que mais mulheres conhecedoras, mais mulheres que se aprofundam sobre o tema, mais mulheres estudando, porque ainda é muito novo, né? Teologia para a mulher, enfim, o conhecimento da Bíblia, é aquilo que você falou, é um espaço que nós estamos entrando cada vez mais, e é importante que a mulher busque sim o conhecimento, né? E aí, quem sabe, outras mulheres, você como professora, ensine outras mulheres, e outras mulheres daqui para frente sejam as professoras no Mulheres de Fé, porque é um lugar de fala nosso, né? Eu acho que isso é o bacana, é isso, né? Não é? E então, Márcio, eu quero te agradecer imensamente. Foram muitas mensagens, a gente não conseguiu, eu cumprimentei algumas pessoas, mas várias pessoas eu deixei porque foram entrando e cumprimentando e acompanhando, então, mas para não cortar tanto, eu já corto muito você, já cortei muito você, mas para não cortar mais, eu acabei não parando para cumprimentar as pessoas que entraram. Mas quero dizer aqui, obrigada pela participação, nós iremos sim, se Deus quiser, iremos fazer outra live para falar da Priscila, né? E de Maria Madalena. Aqui, ó, é esse livro aqui, Márcio, que eu falei para você, de Maria Madalena. É bom. Então, vou te emprestar para a próxima. Então, eu vou ler para a gente fazer um debate legal sobre Maria Madalena, assistir um filme da Netflix também, estou terminando o seriado, mas até depois a gente conversa sobre o seriado, mas eu achei muito interessante algumas partes e a visão, né, que deu no seriado. Enfim, Márcio, foi assim muito interessante, e a sua fala no final me fez pensar também um pouquinho do começo, da Revolução do Amar, né? E se você olhar a Revolução do Amar, que Deus é amor, então é a Revolução do Amor, a Revolução do Amar, a mulher, ela ama, né? Ela gera filho e ela ama profundamente, e ela é capaz de amar o filho das outras, ela é capaz de amar a humanidade também. Então,
parte, sim, da mulher com conhecimento, com empoderamento, buscar esse novo mundo que a gente sonha, junto com a graça de Deus, porque é o que a gente precisa, né? E a gente colocar, assim, a serviço, e como Lídia, lideranças, e como Febe, e como tantas outras mulheres da Bíblia que nós já vimos um pouquinho, que foram apagadas, mas, assim, não mostraram tanto, mas que fizeram, que foi fundamental para o reino de Deus acontecer, ir acontecendo. E nós vamos ter que continuar isso. As mulheres têm que continuar essa lida, né? Essa tarefa. Claro que não excluindo os homens de jeito nenhum. E às vezes a gente fala tanto de mulher e as pessoas falam assim, é feminista e exclui os homens. Não, de jeito nenhum. Aquilo que você falou, a gente com conhecimento, fazendo o nosso papel, amando, e sem a obrigação daquele que nos impõe, mas como Lídia, que era uma mulher livre, que comprou sua liberdade, e empreendedora, e ela financiou, ajudou Paulo a fazer a sua tarefa, então que nós também possamos fazer. E o papel de vereadora, eu falo que a política faz sentido a partir da fé que eu professo. Né? Ela é um papel de missão, e que, lógico, difícil, que a gente erra às vezes, muitas vezes, mas que a gente tenta acertar com esse viés da missão, daquilo que o que eu posso fazer, o que eu posso levar enquanto mulher, para mulheres, e não só para mulheres, mas para todos, o que eu posso fazer de mais, de melhor, e que elas também saiam da condição, porque eu vejo que o conhecimento dá um papel para a gente de sair, de deixar de estar estacionado e caminhar com as próprias pernas. Então, é por isso que a gente insiste no Mulheres de Fé, a gente insiste nas atividades de formação, de conhecimentos, e aí a gente traz conhecimentos, e quando estava sem a pandemia, a gente trazia outros assuntos exatamente para reflexão, e através do conhecimento a gente ter uma autonomia, né? Então, esse é um dos papéis que a gente tem como vereadora. Márcio, eu não vou nem mais estender. Muito obrigada, né, pela sua disponibilidade. Olha, eu fiquei, assim, maravilhada. E, assim como eu, muitos que participaram também gostaram muito. Tem muitas perguntas, depois você entra para ver. Tem sugestões de lives, tem sugestões de assuntos, de temas, e a gente pensa, assim, em fazer umas próximas, tá? Porque eu acho que não vai dar para ser só mais uma próxima, não. Umas próximas lives, quem sabe até o Mulheres de Fé, a gente fazer online, Márcio. Aí, ó, vou lançar aqui o Mulheres de Fé, que a gente estava fazendo presencialmente. Verdade. E aí a gente termina as Mulheres da Bíblia aí, que a gente falou de Ruth, né? Contextualizou, e depois falamos de Ruth, e aí falamos um pouquinho de Miriam, e tem tantas mulheres ainda para a gente conhecer. Quem sabe a gente não faz Mulheres de Fé online, hein? Eu estou lançando aí, se conseguir agendar, pensa aí com carinho, que eu acho que vai ser bem bacana. Ó, as mulheres estão apoiando a ideia. Bom, então vamos lá. Tá bom? Certo. Então tá, Márcia, olha, brigadão, viu? Muito obrigada, um abraço para você, um abraço para todos que participaram, e até a próxima. Um abraço para as meninas, para a Rô. Até a próxima e shalom para vocês. Shalom.